Diabético pode fazer low carb? Mas primeiro vamos falar o que seria, né, uma dieta low carb. Tanto se ouve falar. O que é dieta low carb? A dieta low carb, gente, é uma alimentação onde se limita até 135 gramas de carboidrato. Mas não é o carboidrato comida, é o carboidrato nutriente. Quando eu falo carbo, eu tô falando de cereais, trigo, aveia, centeio, cevada. Eu tô falando de raízes, macaxeira, aipim, né, aí no sudeste, batata, tudo que a gente tira do chão, beterraba, cenoura, enfim. Então, desses alimentos, são 130 gramas de carboidrato. A low carb são 130 gramas de carbo no total durante o dia todinho. Mas não é 130 gramas do alimento, são 130 gramas do nutriente carboidrato que tem no alimento. Por exemplo, o amendoim, ele tem 7 gramas de carboidrato em 100 gramas de amendoim. Ou seja, se você come 100 gramas de amendoim, tem 7 gramas. Só que você ainda tem 123 gramas para comer o dia inteiro. Então, assim, mesmo sendo low carb, ou seja, baixo carboidrato, porque low em inglês, né, é baixo. Porque na pirâmide alimentar, né, na pirâmide tradicional, aqui eles recomendam 60% de carboidrato, que para o diabético é um crime, tá? Mesmo que querer, dizer, vamos matar o diabético, consuma 60% de carboidrato na sua alimentação. Então, a partir de 40%, 45% já é considerado uma low carb, por exemplo. Então, 130 gramas já é tipo 40%. E dá uma low carb super tranquila, né? Super leve, vamos dizer assim. Por quê? Porque inclui alguns tipos de alimentos. Inclui tudo que é de feira, tudo que é de açougue e peixaria. Industrializado, teoricamente, né, não entra na low carb, tá? Por quê? Porque é comida de verdade. Elaine, quer dizer que nunca mais vou comer um iogurte, por exemplo? Não quer dizer isso. Mas assim, prioritariamente, a maioria, grande maioria das refeições, que seja comida de verdade, tá? Primeiro ponto, comida de verdade. E essa low carb até 130 gramas é super leve, ou seja, você ainda come bastante carboidrato. Dependendo do tipo de diabetes, por exemplo, uma pessoa que não precisa emagrecer, que está com a glicemia na faixa de 130, 140 em jejum, sem aquele exagero de 300, 400, 600, sabe? Então, esse tipo de pessoa, só enxugando, vamos dizer assim, já dá um baita de um resultado. Ao invés de comer 60%, ela comer 40%, vai ter um super resultado. Mas só que tem diabetes que precisa emagrecer, né? Nessa que precisa emagrecer, nessa que a glicemia está muito alterada, que tem esteatose, tem ácido úrico alto, colesterol alto, triglicerídeo alto, aí não dá, não pode ser uma low carb tranquila, tem que ser uma low carb mais moderada. E nessa que tem a low carb mais moderada, quais seriam os alimentos que não entrariam nessa low carb? São basicamente as raízes e os grãos de tudo que é comida de verdade. Raízes, quais são as raízes? A macaxeira, a beterraba, a cenoura, a batata doce, tudo isso ela não entraria, ou entraria em uma quantidade muito, muito, muito pequena. O que sobraria, né? Todos os vegetais folhosos possíveis e imagináveis, todos os vegetais verdes escuros, todos aqueles vegetais ricos em água, abobrinha, chuchu, berinjela, né? Todos esses vegetais e proteínas, né? Todas as proteínas, ovos, carnes, peixes, tudo que vocês puderem de proteína também. E o que é legal, não tem limite de quantidade, você não precisa ser uma colher de abobrinha, um bife do tamanho da mão de proteína, não existe isso. O low carb você vai comendo por quê? Porque você tem certeza que ali a quantidade de carboidrato é mínima, né? Quando você tira todas as raízes, todos os grãos, né, feijões, todas as leguminosas em geral, a quantidade de carboidrato fica muito, muito, muito pequena, tá? E ajuda muito a baixar esse açúcar, ok? Então, item 1, deixa eu até cortar aqui. Precisa ser comida de verdade. É peixaria, açougue e frutaria. Segundo item, o que não deveria ter? Que é isso que eu já falei pra vocês. Grãos, de preferência trigo, né? Trigo e soja. Esses vocês precisam tirar. Por quê? Porque o trigo, gente, é muito rico em carboidrato, né? Eles têm muito amido. Por exemplo, quando eu faço aquele gráficozinho pra vocês, eu faço muito esse gráficozinho, faz de conta que a circulação, quando a gente come, quer seja doce ou salgado, porque muitas vezes o diabético fala assim,
Ah, eu não como melancia porque é doce. Mas você acaba num prato de arroz. E aí, como é que faz? Né, no final é tudo igual açúcar. Aí quando eu como esse açúcar. Açúcar doce, açúcar salgado. Açúcar doce, açúcar salgado, tanto faz, viu, gente? Aí tem esse pico de insulina, o pâncreas, que é o órgão do sistema digestivo, joga a insulina aqui, pega esse açúcar, aqui ele guarda na célula na forma de glicogênio, no músculo e no fígado. A gente armazena essa energia na forma de glicogênio. Só que os vegetais, ele armazenam o açúcar na forma de amido, tá? Então sempre que vocês verem amido, o que significa? Açúcar rodo, horrores de açúcar. Imagina que aqui é uma bolinha de açúcar. O amido são bolinhas de açúcar ligadas uma na outra. Então você ouviu falar, é amido? Tem escrito amido de milho, amido de a farinha, né? A tapioca. A tapioca é amido da mandioca, né? A maisena é amido de milho. Ou seja, é muito carboidrato, é muito açúcar, tá? Pra gente. Esses alimentos são muito ricos em amido, que são cereais, as raízes, os grãos, eles precisam ser muito reduzidos, tá? Bem reduzidos. Por quê? Porque eu também sempre repito, eu tava com um paciente hoje falando isso, olha, eu sempre repito em todas as lives, até as pessoas, eu inculcar na mente das pessoas que diabético ele é intolerante à glicose. Enquanto você não tem essa consciência, não é que, é diabetes, posso comer de tudo um pouco. Não pode comer de tudo um pouco não. Por quê? Porque você é intolerante à glicose. O que isso quer dizer? Lembra do intolerante à lactose? Então, intolerante à lactose, ele não tem condições de digerir a lactose, quebrar, né? Ele não tem lactase para quebrar e a lactose é glicose, beleza. O que ele faz quando ele tem intolerância à lactose? Ele simplesmente não consome, né, a lactose, lógico, porque se ele consumir, ele vai lá direto pro banheiro. Doença celíaca, né, ele tem intolerância ao glúten, ele não consegue digerir a proteína dos cereais. E aí o que faz? Tira tudo de glúten da alimentação, porque se comer, pima, vai lá pro banheiro. Só que o diabético, ele é intolerante à glicose. O que a gente faz? Qual é o nutriente que a gente tem que tirar da alimentação? O máximo? Claro, glicose. Tá? Então, o que acontece? Quando o diabético come glicose, não acontece nada. Imediatamente, porque acontece em médio e longo prazo. Quanto mais você vai utilizando o nutriente que você não consegue metabolizar, mais você vai piorando a situação do teu corpo. Mais o teu corpo vai ficando inflamado, mais açúcar circulante no teu sangue, mais vai piorando tudo no teu corpo, tá? Por quê? Porque é médio e longo prazo. O diabético, infelizmente, eu acho. Porque se, ele comesse a glicose e fosse pro banheiro, acho que ainda daria jeito de reverter muita coisa, mas não vai. E aí, porque come e não sente nada imediatamente, vamos dizer assim, aí acaba que vai comendo aqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e acaba precisando, acaba tendo as complicações, né, do diabetes em si. Ok, então inculque, por favor, inculque na sua mente, eu sou intolerante à glicose. O meu corpo, ele não metaboliza a glicose. Ele não consegue tirar esse açúcar do sangue e colocar dentro da célula, ok? Vocês precisam mentalizar isso. E toda vez que vocês forem comer um carboidrato, vocês precisam lembrar, o meu corpo, ele não metaboliza esse carboidrato que eu vou comer. Se ele não metaboliza, se ele não consegue botar para dentro da célula, ele vai ficar fora. Se ele vai ficar fora, ele vai piorar toda a minha situação. É assim, gente, tá? Não tem como maquiar, né? Se você não quer ter complicações no futuro, quais seriam essas complicações? É ficar cego, é cortar pé, é perder o rim, é ter doenças cardiovasculares. Né? No grupo, por exemplo, foi ontem, o vídeo do dia, né? Porque é vídeo todo dia. No vídeo do dia, por que o diabético ele tem mais propensão de desenvolver doenças cardíacas? Vocês têm 4 vezes mais chance de ter um infarto, por exemplo, do que eu que ainda não tenho diabetes. Porque é diabético, porque tem toda essa situação, o açúcar alto, a insulina alta, ou a insulina circulante, né? Porque você também vai tomar remédio, mas não consegue colocar o açúcar para dentro da célula, tá? Então é um problema muito, muito, muito sério. Mas parece que ninguém se atenta para isso, tá? Ok? Se eu conseguir me explicar, se eu conseguir fazer você compreender um pouquinho, que é muito sério, vocês coloquem aí um curtizinho, tá? Por favor.
clica aí para eu saber se eu consigo me explicar, certo? Então, outra, eliminar grãos, ok. Outra coisa da low carb, não entra açúcar, tá? Porque açúcar é açúcar. Açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar de beterraba, açúcar light, açúcar de tudo quanto é fonte. O pâncreas ele não distingue, tá? Ele é bem sucinto. Chegou açúcar, não importa a fonte, ele vai metabolizar da mesma forma. Vai subir, vai ativar a insulina, aí o pâncreas vai lá, manda a insulina proporcional, ou seja, comeu muito carbo, muita insulina. Pouco carbo, pouca insulina. Zero carbo, não é zero insulina, gente, porque a gente produz insulina mesmo assim, tá? Por causa do fígado que produz glicose normalmente. Mas vai baixar muito essa insulina circulante, tá certo? E a insulina alta é uma outra live de tanta coisa que ela faz, certo? Então, açúcar, nada de açúcar, tá? Pode usar adoçante? Pode usar adoçante. Mas não grãos, optar por comida de verdade, sem raízes, né? São batata, tudo que a gente arranca do chão. Arrancou do chão é raiz. Tem bastante amido. Zera ou reduz muito a quantidade dependendo da situação, lembra? Que no começo eu falei que tem pacientes que só 40% da dieta de carboidrato já tem um super resultado. Tem gente que não, que precisa dar mais uma enxugadinha para ter um resultado.